Hoje, nós vamos estar vendo sobre o getStaticProps e como utilizá-lo para realizar requisições no seu front-end para diversas APIs e quando utilizar outras soluções no lugar do getStaticProps, que é uma das melhores opções e features do Next.js. Fala galera, beleza? Eu me chamo Niel, sejam bem-vindos a mais um vídeo e calma, eu sei. Se você chegou nesse vídeo aqui depois da playlist ter montado e resolveu aprender tudo comigo, beleza, esse aviso não é pra você. Mas para quem está acompanhando a série, a playlist que eu tenho postado aqui ao longo que os vídeos vão sendo upados, eu peço desculpas pela demora que eu tive em trazer esse vídeo pra cá. Eu tive diversas dificuldades na minha vida pessoal e por conta disso eu não pude trazer vídeos nesse meio tempo. Mas eu não esqueci do canal e estou voltando, e também aproveitei esse meio tempo onde eu não conseguia gravar vídeos para planejar vídeos. Então eu tenho diversas novidades que eu vou trazer aí, né? Mas antes de trazer essas novidades, eu não deixo nada inacabado. Então bora concluir essa playlist aqui, entendendo como utilizar o Next.js para fazer requisições, certo? Então vamos lá. Nesse vídeo a gente vai estar vendo o getStaticProps, né, para poder fazer requisições e obter os dados que a gente vai montar em página, né, ao invés de ter algo estático no front-end. Não que algo estático seja ruim, até no cenário de um portfólio simples, vale a pena, pois a gente faz um upload apenas do front, e o front tem todos os dados que ele precisa para renderizar o que você quer no seu portfólio, né. Entretanto, eu vou mostrar um pouco como integrar requisições para APIs, para que vocês entendam como utilizar isso em projetos um pouquinho maiores, né? E no nosso caso aqui, a gente vai estar utilizando os gists do GitHub, tá? Para criar um JSON lá e consumir esse JSON, traduzir ele para o nosso front-end e implementar esses dados nos nossos componentes. E também a gente vai estar entendendo quais são os benefícios do getStaticProps e dos outros, né, das outras formas que o Next.js nos possibilita realizar requisições para API no lugar do UseEffect e outras opções renderizadas do lado do cliente que a gente faz com o React padrão, né? E dessa forma a gente também vai comparar requisições server-side com client-side. Tudo isso nesse vídeo para a gente poder seguir aí com o nosso portfólio, beleza? Então no último vídeo a gente parou nessa parte aqui do portfólio, né? Onde nós estávamos desenvolvendo toda a parte de responsividade, utilização, utilizando Tailwind, né? E agora que a gente tem um HTML estático, nós vamos para o próximo passo, que é obter as requisições e dados de uma forma mais dinâmica, né? Eu tenho no meu Git do GitHub, e se você está montando esse projeto para estudo e não se importa em utilizar meus dados, você pode sim utilizar esse Git pronto aqui, eu vou deixar o link na descrição para vocês, tá? Ele fica no gist.github, e eu tenho aqui no meu perfil alguns gists, né? Eu tenho os dados aqui da home, eu tenho dados da página de contatos também que a gente vai estar utilizando. E esse gist aqui, ele é basicamente um JSON que eu montei, tá? Numa estrutura que eu achei que fosse adequado para enviar esses dados para o front, né? Talvez a gente tenha que mexer em alguma coisa para tornar esses dados comunicáveis com a estrutura de componentes e props que temos hoje. Talvez tenha que mexer no front também, né? Então, a princípio a gente tem isso que a API manda. Quando são JSONs ou coisas simples, o Gist é uma ótima opção para você utilizar, pois você não precisa deploy, você não precisa pagar nada para deixar disponível na internet, né? E como são dados simples, como por exemplo textos e links para imagens, eu não tenho nenhuma arquivo de imagem sendo enviado, é um link onde eu tenho que acessar, né? O JSON é mais do que suficiente para se comunicar dessa forma, tá? Então é por isso que eu optei pelo Gist, porque é muito mais simples e JSONs é um dado que vocês já estão acostumados e sim, faz o seu papel, cumpre o seu papel para nos dar uma boa opção como API, né? Então a gente vai ver como obter esses dados da API agora no Next.js de uma forma dinâmica, né? Então eu vou abrir aqui a nossa home, aqui, Pages Index, e a gente vai começar a mexer aqui, tá? Utilizando o UseEffect, para a gente fazer uma requisição como a gente conhece no React hoje, né? Então basicamente o que eu preciso? Eu preciso ter um estado, e esse estado ele vai armazenar os dados. Então para fazer o controle desse estado e tudo mais, eu vou ter o const home, set home, que vem do useState, né? E deixa eu importar o useState. E o tipo dele é N por enquanto, tá? Porque a gente não vai se aprofundar muito em questões de tipagem, pois a gente não vai utilizar o useEffect no final, tá? E eu vou ter aqui um useEffect, a função que ele vai executar, né? E no array de dependências eu deixo ele vazio, pois ele vai ser executado na primeira renderização para tentar obter os dados e colocar na página, né? Aqui eu vou utilizar o fetch, a fetch API do JS, né? E aqui eu vou colocar o link do nosso GitHub. Eu achei que ele estava colado.
ele é o link do raw, né? Ele é o link do JSON cru. Não é o link dessa página aqui que a gente acessa no home.json, tá? Tem que clicar aqui em raw e copiar esse link aqui. Pois aí sim ele envia os dados do JSON concretamente, tá? Beleza, tendo o fetch aqui, eu vou colocar aqui um ponto then, pois é uma promise, né? E no useEffect é mais recomendado se utilizar o then, porque o useEffect não pode ser assíncrono até hoje, né? E aqui a gente vai receber um REST, que seria a response. Eu vou fazer um REST.json, tá? E depois, ainda de transformar ele em JSON, eu faço um outro ponto then aqui, onde eu vou fazer data. E quando eu obter esse data, que é o dado em JSON, eu vou fazer set home data, tá? Beleza, deixa eu só mexer aqui nas minhas settings, que ele não tá formatando o meu código, e agora pronto. Beleza, agora eu vou fazer aqui o seguinte, eu tenho esse set home, e eu vou fazer um console.log do home, tá? Sempre que ele for atualizado, eu vou poder ver ele aqui no console. E dessa forma, se eu vir aqui, ele vai ter diversas coisas aqui, mas no fim ele vai ter aqui o objeto que foi obtido lá da API, né? Com a seção About Me, com contatos, description, profile picture, text, title, e os projects, que é um vetor de objetos de projeto, né? Com slug, name e a image. Então, dessa forma aqui, eu já tenho uma solução bem interessante para começar a ter os meus dados, né? Entretanto, o que acontece? O useEffect, nesse caso aqui, ele está fazendo a requisição do servidor. Então, depois de montar minha página, a requisição no cliente, né? Depois de montar minha página, ele vai buscar os dados da API e mostrar aqui. E daí, com essa variável home, eu posso inserir esses dados na tela, né? O que não é um problema, é uma solução que a gente utiliza muito no React. Só que em alguns casos, no caso do portfólio também, é mais adequado um server-side, uma página já montada pelo servidor, que é servida em um arquivo para o cliente. Pois isso é mais performático, é mais fácil de achar sua página quando pesquisar no Google, né? Diversos outros benefícios que o server-side e o Static Generation nos oferece, né? A gente já falou disso no primeiro vídeo, recomendo voltar lá também, caso tenha alguma dificuldade para entender esse conceito aqui, né? E agora a gente vai utilizar, no nosso caso, o Static Site Generation, porque para fazer um Static Site Generation, a gente precisa do Get Static Props, tá? Então aqui no Get Static Props da doc do Next.js, ele nos diz que ele vai realizar a Static Site Generation. E no caso dos diversos conceitos que a gente já viu do Next.js, Static Site Generation acaba gerando um site estático, né? E essa geração de site estático basicamente vai servir para o usuário um HTML pronto, né? Ele monta tudo isso do lado do servidor e o que o usuário recebe não é as diversas requisições do servidor. Se a gente olhar aqui no network, nós vamos conseguir ver aqui que é feita uma requisição e a gente obtém o home.json, né? Essa requisição não vai ser feita, esse home.json vai ser feita uma requisição no servidor e o que vai aparecer aqui no network é o arquivo HTML sendo carregado para ser exibido aqui como página, né? Já pronto, feito tudo isso do lado do servidor. E por que isso é mais performático? Porque muitas vezes o servidor tem mais capacidade de processar isso do que o dispositivo do usuário. E para isso é melhor para ele, né? Então eu vou remover aqui essa solução do useEffect, tá? Deixa eu remover aqui o import também e esse console.log. O que nós vamos fazer, tá? Eu vou utilizar aqui embaixo, ó, conforme a doc do Next, né? Ele tem aqui toda a explicação de como utilizar isso aqui, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, é muito bom para entender em quais cenários utilizar o Get Static Props, qual cenário utilizar o Get Server Side Props, que é uma alternativa também, né? E a gente vai falar disso também, mas é no próximo vídeo com mais detalhes, né? Aqui eu vou fazer o um export const get static props, tá? E eu preciso ter a exportação dessa função, porque a estrutura como o Next percebe que, opa, eu encontrei que essa página, esse arquivo da estrutura pages tem um get static props, significa que o usuário quer fazer uma requisição e obter os dados para gerar essa página estaticamente, né? Então, tendo essa função aqui, primeiramente ela tem que ser async, né? Deixa eu colocar aqui async. E aqui dentro dela eu vou fazer basicamente a mesma coisa, tá? Eu vou ter um const res, que seria a resposta do servidor, onde eu vou fazer um await, eu posso utilizar assim que await, com mais facilidade, onde eu faço um fetch e eu passo para cá o link de volta do gist, né? Aqui, ó. Beleza. E aqui eu vou fazer um const home, que vai ser um await res.json, porque transformar a resposta em JSON também é uma requisição assíncrona, tá? E eu vou fazer um return
depois de ter esse dado transformado em JSON, eu vou fazer um return, tá? Esse return, o que for colocado aqui dentro, são coisas que serão retornadas para o componente, para essa página aqui, como propriedade. Então a gente vai receber aqui os dados que a gente colocar nesse return. E o que a gente vai colocar aqui, no caso, como props, que é as propriedades pro componente, né? A gente vai colocar um objeto que a gente vai enviar de props para ele. E esse objeto contém um dado que seria home, tá? Então aqui no meu home eu posso receber das diversas props que esse componente recebe, home, né? E no caso, diversas props nem tanto, porque a gente não vai acabar chamando esse componente aqui em outros momentos, pois ele é uma página do Next. E aqui por enquanto eu vou colocar um tipo N, pra gente não se preocupar muito com a tipagem. Eu vou fazer um console.log aqui para vocês visualizarem esse dado, tá? Então, vindo aqui no meu navegador, vindo aqui no console, e atualizando, eu obtive aqui o console.log dos nossos dados, tá? Aqui eu tenho o About Me e o Projects sendo carregados sem problema, tá? Só que não só aqui, tá? Eu não tenho esse console log aqui. Muitas vezes esses dados vão ser visualizados através do nosso servidor rodando Next. Por quê? Porque é uma requisição feita pelo Node, pelo back-end, tá? É feita no servidor e não no cliente. Então esses dados também aparecem aqui no terminal, pois a gente solicitou um console.log de algo que está rodando no Node. Então aqui para nós aparecem esses dados também, né? Aqui no caso, para visualização mais profunda de objetos, precisa de uma certa formatação no terminal. A gente não tem esse problema mexendo no console aqui. E muitas vezes alguns console logs podem não aparecer aqui, tá? Principalmente no projeto buildado, ele não vai aparecer aqui no console do cliente, ele vai aparecer no console do projeto, tá? Esse erro aqui tá me incomodando um pouquinho. Basicamente é um SVG que ele já tá com stroke width de um SVG. Né, mas no nosso caso aqui, todo stroke width que tem um traço e a gente está fazendo componente, a gente tem que fazer um replace dele por stroke width com o camel case, né? Que é a forma como o React faz. Esse erro já vai sumir, tá? Beleza. Então, sabendo disso, a gente vai ter essa visualização de dados aqui, caso ele não apareça no seu navegador também, tá? Bom, voltando aqui então para a questão da página, na verdade ele está funcionando aqui porque eu fiz um console.log da home aqui no próprio componente, tá? Mas se eu comentar isso aqui, posso fazer um console.log da home aqui na função getStaticProps, para mostrar para vocês que agora ele não vai aparecer aqui no meu console do front, mas sim no meu terminal, beleza? Então dessa forma vocês podem ver que a gente tem coisas que a gente se comunica com o servidor e não vai nada para o cliente, né? Inclusive a própria requisição que ele fez a busca para home.json, tá? Não aparece mais aqui, pois quem fez não foi o navegador, foi o servidor, né? Então, entendendo esse conceito, o que a gente vai começar a fazer agora? Nós vamos começar a utilizar um pouco de TypeScript para nos ajudar, né, a mexer nesse componente aqui, tá? Eu vou primeiro criar um loader. Eu gosto desse conceito de loader em diversos projetos mais complexos. Eu utilizo esse conceito de loader, né, onde eu faço o load das informações, tá? Então é um arquivo separado onde eu tenho todas as funções onde eu faço load, ou seja, requisição para API, e eu faço uma normalização desses dados para que meus componentes obtenham eles, né? No nosso caso, como não é muito complexo, eu vou fazer aqui no próprio componente mesmo, tá? Só para separar um pouco as funções. Eu vou criar um loader chamado loadHome, que ele recebe uma função. Ela é assíncrona, tá? E esse loadHome é ele quem vai fazer essa parte aqui, ó. Tá? E eu vou retornar esse home, beleza? Aqui no getStaticProps, eu vou fazer um const home recebe await load home, né? E agora esse dado volta a funcionar e ser redirecionado lá para o cliente, né? E agora a gente vai começar a trabalhar um pouco com tipagem, né? Porque a gente colocou uma tipagem estática aqui de N e pode dar um pouquinho de dor de cabeça para sincronizar as props que o componente recebe com a tipagem que o getStaticProps envia, tá? Mas a gente vai fazer aqui de uma forma super simples, tá? Aqui, na verdade, eu tenho um arquivo já criado de tipo, né? Aqui em types eu tenho o home.d.ts. Eu vou criar aqui as tipagens que a gente precisa, tá? Eu vou criar um export interface techs, que são as tecnologias no caso, né? E cada tecnologia, eu posso até colocar no singular porque é uma tecnologia só. Depois a gente coloca um vetor, né? Cada tech recebe techString, que é o nome da tech, o color string, que é a cor,
e o bgcolor, que é a cor de fundo, tá? E também eu vou ter o interface about me, que seria a seção de about me. A seção de projeto a gente já tem tipado porque a gente já está utilizando aqui, né? Mas agora eu vou fazer a seção de about me. O about me, eu tenho um title, que ele é um objeto, onde ele recebe default, que é o texto padrão, como string, e bold, que é como string, né? Quando a gente trabalha com CMS ou backends mais complexo, esses dados não são enviados de uma forma separada, tá? É enviado tudo num formato chamado rich text, que é basicamente uma string gigante com formatação markdown, e a gente tem diversas técnicas para realizar mostrar esses dados em página, né? Então, caso você esteja trabalhando com uma questão mais complexa, você pode pesquisar a respeito de rich texts, né? Existem diversas técnicas, a mais fácil dela que seria o Dangerously Set Inner HTML, que não é mais recomendado, mas existe. Dangerously Set Inner HTML, tá? E também, por exemplo, o Prismic, que é um CMS muito utilizado, ele vem com o seu próprio pacote, tudo que você instala no projeto, principalmente se está trabalhando com Next. E ele já vem com o próprio componente que consegue renderizar rich text e você consegue estilizar cada H1, P, span, de diversas formas, né? E aqui depois do title a gente vai ter uma description que é uma string, tá? Eu vou ter aqui um contact, que vai ser a seção de contato, onde eu vou ter link, que é uma string, e label, que é uma string também, tá? Eu vou ter aqui embaixo as tags, que seria cada tecnologia, que é um vetor de tag, do tipo tag. Eu vou ter o PFP, que é o Profile Picture. Eu vou ter o Image, que é uma image. E eu vou ter o Experience, que é outra seção ali do PFP, né? Onde a gente tem um texto que é default string e bold string, tá? No caso, ele é essa parte aqui que a gente envia também, né? Na mesma seção da PFP. Beleza? E assim a gente já pode criar a interface da home. Por exemplo, eu tenho aqui uma interface, home props, igual a gente tem comumente nos componentes. E a gente recebe um objeto chamado home, que a gente está passando aqui no return, né? E esse objeto home ele tem o seguinte tipo. Ele é um objeto que dentro dele vai ter um about me, que é do tipo about me. E eu vou ter que importar ele, mas ele é o mesmo nome do componente. Eu vou importar ele as about me type. Ou t-about me. Existem diversas formas de fazer isso. Pode até o nome da interface ser t-about me, tá? Que seria de type. Ou e-about me de interface. E aqui eu tenho um project que vai ser do tipo project. E ele não tem problema de nome aqui, tá? Beleza. Agora essa home props eu passo aqui no lugar do n. A gente já tem uma tipagem dessa variável home. A gente não tem problema aqui no getStaticProps, porque por enquanto ele não tem uma tipagem específica do que ele manda, né? Pois home é como n e ele não começa a alertar aqui no TypeScript. Eu já vou remover aqui esse dado de projeto estático aqui, porque a gente já vai utilizar da API. Vamos ver esse console log aqui também. E aqui no getStaticProps a gente vai tipar ele também, tá? Como que se tipa um getStaticProps? Eu coloco aqui dois pontos, tá? Coloco getStaticProps do próprio Next, que a gente tem que importar essa interface. E como generics, ele recebe aqui o tipo que é do getStaticProps. No caso, é o homeProps. Tá? Bem simples. E daí ele retorna a mesma coisa da home, que é um objeto de props com home dentro. O objeto home, about me e project. Beleza? Dessa forma a gente já está recebendo esses dados, né? Mas nada está alterado, tá? Project está dando um erro aqui porque a gente removeu o estático. O que a gente pode fazer? Eu vou desestruturar de um objeto de home, vou obter o project daqui de dentro. Project seria projects, beleza? E daí agora ele já passa essa variável aqui. Vocês podem ver que ele está funcionando normal, pois ele tem os mesmos dados, né? Se eu trocasse aqui no GIST, por exemplo, por um outro nome, claro que ao trocar o GIST ele gera um novo ID e eu teria que colocar outro link, né? Isso tem que se atentar bastante caso você vá fazer a atualização no GIST e utilizá-lo como API, né? Mas se eu fizesse alguma alteração, ele ia refletir aqui normalmente, tá? Por exemplo, agora, o que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer uma desestruturação dos dados de about me também, né? Então eu preciso meio que arrumar um componente about me para que ele possa receber propriedades, né?
Por enquanto ele não tá recebendo muita coisa aqui, certo? Então o que eu preciso fazer, tá? Aqui no About Me, que é o componente da Home, eu vou começar a deixar isso aqui mais dinâmico, tá? Para deixar isso aqui dinâmico, primeiramente eu vou receber como prop o About Me, tá? Essa prop vai ser do About Me Props, e essa interface eu vou criar ela aqui, interface About Me Props, que vai ser uma interface onde eu vou colocar que eu recebo um About Me, é do tipo About Me lá do Types. Aí eu vou precisar renomear ele as taboutme e coloco aqui, beleza? Tranquilo. Agora eu vou desestruturar alguns dados desse objeto about me para que fique mais fácil de eu trabalhar com eles, para não ter que acessar about me ponto em todos os momentos, né? Então eu vou fazer aqui const about me, tá? E eu vou obter daqui de dentro. Eu posso pegar tudo, tipo, eu vou ter o title, eu vou ter a description, tá? E o TypeScript já começa a ajudar aqui porque a gente definiu ele antes. Vou ter o context, eu vou ter o PFP e eu vou ter o text, beleza? Tranquilo. E aqui no lugar de colocar isso aqui, o que eu faço, tá? Eu coloco aqui, no lugar desse prazer, eu coloco o title.default, que é o valor da variável que a API me mandou. E no lugar aqui do strong, eu coloco o title.bold, que é o que a API me mandou também, né? Aqui no H2, que no caso seria description, mesma coisa, eu coloco o description. Description, tá? Ele já começa a utilizar a descrição que a API enviou. No link aqui, ao invés de colocar barra contatos estaticamente, eu coloco contacts.link. E o que vai aparecer aqui para o cliente vai ser um contact.label, tá? Beleza? Outra coisa aqui agora, que foi um trabalhão para se fazer, que foi essas LIs repetidas aqui, a gente já vai cortar isso aqui fora, tá? A gente vai ter aqui um text.map. Text.map, que a gente vai fazer um map no vetor de text que a gente recebe. A gente vai ter cada tag aqui por parâmetro. E cada tag aqui por parâmetro ela vai receber o seguinte. Vou colocar aqui um index também. E a gente vai ter que colocar uma key na LI, né? Eu vou copiar essa primeira LI aqui. Começar a manipular por ela, tá? No caso eu tiro essas chaves aqui porque eu tenho que colocar parêntese para retornar. Então eu coloco aqui parêntese e eu tiro esse ponto e vírgula aqui. Beleza. Minha L, ela vai receber aqui outra prop, que vai ser o key, que vai ser o tech. Eu vou desestruturar tech. Objeto tech. Quando eu tenho tech dentro, bgcolor e color, tá? Beleza. Aqui o key vai ser tech plus index, onde ele vai montar uma string com o nome da tecnologia e o index do loop, para o reaction não se perder. Aqui eu coloco o tech, que seria o nome da tecnologia. No background color eu coloco o... Nem preciso de chave, na verdade. bgcolor. E no color, a color. E agora eu removo todos esses LIs aqui que a gente não precisa mais. Beleza? Falta uma parte que seria da profile picture, que também é bem simples de deixar dinâmico, tá? É bem simples para mim porque eu já sei o formato do JSON, né? Eu tô consultando ele aqui, mas é bem simples de se visualizar, né? A gente tá tendo alguns problemas que a gente já vai arrumar aqui também, né? E esses dados a gente vai fazendo essa comparação com o que a API mandou e colocando e ajustando, né? Não é tão fácil quando a gente tá fazendo a primeira vez, até porque eu tive um tempinho para fazer isso aqui andar. Mas eu trago para vocês de uma forma muito mais simples e mostrando como tem que fazer, né? Aqui na source eu vou utilizar o pfp.image.url, que seria o link para ele. No out eu utilizo o pfp.image.out. Aqui eu deixo as mesmas coisas da image. Nessa tag p aqui no strong eu coloco pfp.experience.bold. E aqui eu coloco o pfp.experience.default. Tá? E por que ele tá dando erro aqui, né? A gente basicamente não mandou ainda prop about me pra cá. Seria o about me. Esse about me a gente pega aqui também. Tá? About me. Pronto. Agora a gente já tá mandando os dados. E ele tá fazendo conforme os dados que o meu guest mandou, né? Eu já não tenho mais nada estático na home. E com isso a gente fez uma mega revisão, um entendimento, um aprendizado
Get Static Props do Next, né, onde a gente obteve o entendimento de como ele funciona, por que utilizar ele com o projeto Next. Né. Eu digo para vocês, a funcionalidade do Get Static Props, a próxima funcionalidade que a gente vai ver, que é o Get Server Side Props, que torna possível criar páginas do lado do servidor, páginas estáticas, páginas incrementais estáticas, é o grande motivo desse framework ser utilizado. E no cenário de uma aplicação meio grande, se você não quiser utilizar essas features, você tem o React normal que você pode utilizar. Então o maior dos benefícios é ter o mundo do React mais possibilidades que a gente não tinha antes. E essa é a grande sacada do Next.js, né? Revisando aqui nos conhecimentos obtidos, a gente viu como ter uma API com GISTs, né? Caras, eu só não mostrei para vocês como criar aqui, né? Mas é bem simples, tendo no GIST GitHub, só de abrir esse link você já começa a colocar aqui o nome do seu arquivo. E o conteúdo, que eu basicamente montei um JSON, tá? Então é bem tranquilo. A gente viu também o Get Static Props versus o UseEffect, que é a solução mais utilizada. Outras soluções que obtêm os dados através do cliente para renderizar na página, né? A gente entendeu onde visualizar e debugar os dados do Get Static Props, porque geralmente não vai aparecer na página, pode aparecer no servidor também, né? E a gente viu as diferenças entre requisições server-side e client-side, né? Podendo entender como e por que o Next.js em diversos cenários pode ser mais vantajoso do que se utilizar o React padrão. Muitíssimo obrigado por ter ficado até aqui nesse vídeo. Novamente eu peço desculpas a quem estava acompanhando essa playlist e ficou um tempo sem receber conteúdo, tá? Mas eu estou de volta, vou finalizar essa playlist aqui, ensinar Next.js com a mesma paixão que eu ensinava antes para vocês e ainda mais com os conteúdos que eu já planejei e estou deixando prontinho para vocês. Se você quiser, se inscreve aqui no canal para acompanhar os vídeos futuros e eu prometo que a frequência de vídeos vai voltar ao normal, então você não precisa se preocupar com os vídeos saindo ou não. Deixa sua avaliação aqui desse vídeo, como você entendeu o conteúdo que eu mostrei, como que foi a maneira como eu conduzi esse vídeo, se foi claro, se tem melhorias, como que eu posso deixar os vídeos ainda melhores. Se puder, recomendo esse vídeo para o seu amigo e ele pode também entender mais desse conteúdo. Alguém aprende, eu obtenho mais alguém que está consumindo o belíssimo conteúdo com muita paixão que eu produzo, então isso vai ser vantajoso para todos os lados. E também, se quiser, junte-se à nossa comunidade no Discord, uma comunidade de desenvolvedores que está voltando ativa, tá? Todo mundo esteve lá, esteve se ajudando, mas eu estou voltando ativa para ajudar agora também, né? Então vamos lá se ajudar e se tornar cada vez melhores devs em uma comunidade brasileira incrível de desenvolvedores front-end. E por hoje seria isso. Te encontro na próxima semana. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até mais, galera. Falou!